Dois primos saem para velejar no Mar de Cortez, esperando o céu azul e bons ventos. Mas quando uma tempestade inesperada vem das montanhas, o barco é despedaçado e eles caem em águas infestadas de tubarões. O único refúgio possível é uma ilha desabitada, sem comida, sem água, sem abrigo do sol escaldante. Tudo o que lhes resta é a vontade de viver e a esperança de serem salvos em... Baja Califórnia é uma península no norte do México, com uma paisagem árida, mas muito bela, que margeia o Mar de Cortez com suas ilhas desérticas. A região atrai turistas e aventureiros o ano todo devido ao clima quente. Para os primos Mark e Robbie Husneck, é o lugar perfeito para velejar. Mark gosta de ir além dos limites, de enfrentar desafios. Para mim, é o elemento desconhecido que dá o verdadeiro sabor especial da aventura. Para Rob, um convite para uma aventura de 4 dias com seu primo é uma aventura irrecusável. Eu estava ansioso, sabe? Eu fiquei imaginando como seria a viagem, sabe? Eu fiquei muito animado. Os primos se dão muito bem e moram perto um do outro no sul da Califórnia, a 10 horas de carro do Mar de Cortez. Eles estão planejando velejar por 4 dias da Baía de Los Angeles à Baía Quino, parando nas ilhas. Ninguém espera ter notícias deles por 4 dias. São quase 260 quilômetros de viagem, um grande desafio para o catamarã de 16 pés de Mark, que não foi feito para longas viagens em mar aberto. Mark adorou a ideia de fazer a viagem numa embarcação pequena, porque o desafio era maior. Se fosse escolher entre um salto de 60 metros e um de 200, ele escolheria o de 200 metros. O esporte de Robbie é a escalada e, embora já tenha velejado, é muito menos experiente que Mark. Rob me via como um mentor que ensinaria as bases da navegação. Enquanto abastecem o catamarã, Robbie está preocupado com o peso que vão levar. Essa coisinha aí vai aguentar? Tem coisa demais. O quê? Peso. Olha, eu não tô gostando. Você é um marinheiro, mas com peso demais no barco, ele afunda, né? O barco não vai afundar. Olha, vamos deixar as roupas impermeáveis, casacos pesados. Não fará frio nesses dias. Tem certeza? Tenho. Eu vou tentar tirar um pouco de peso e você me ajuda. Mas a coisa mais pesada no barco eles não podem deixar para trás. A água. É o tipo de aventura na qual você está sempre procurando o limite entre o explorador de fim de semana e o aventureiro suicida na zona cinzenta entre as duas coisas. Quando eles partem, as condições são ideais. Era uma época perfeita do ano. Estávamos no final da estação de tempestades de inverno e antes da temporada de furacões de verão ou das tempestades tropicais. Parece perfeito, mas isso não quer dizer nada no Mar de Cortez. A geografia local ajuda a gerar ventos violentos, muito difíceis de prever, que surgem com pouco ou nenhum aviso. Eu adoro velejar por causa do sentimento de liberdade, de estar em mar aberto. Quando você está num catamarã, a sensação é de que você está voando. Nossa, eu estou aqui, era isso que estávamos querendo e encontramos. Ah, garoto! A gente está velejando! É isso aí, meu amigo! Uhul! Isso que é vida! Como o corpo do barco afunda abaixo da superfície, a proa mergulha no mar. E o barco vira de cabeça para baixo. Nós caímos na água, com as velas esfarrapadas e equipamentos por todo lado. Eu estava apavorado, eu pensei, meu Deus, essa coisa vai rachar a minha cabeça. Eu tinha certeza de que o barco ia arrancar a minha cabeça. Rob e Mark estão encrencados, num barco danificado no meio de uma tempestade em águas infestadas por tubarões. Tanto faz estar a 20 ou a 200 quilômetros do continente.
Os primos Mark e Rob Husnack naufragaram no Mar de Cortez e virar isca de tubarão é só um de seus problemas. A impressão está fazendo maior frio aqui. Nesta época do ano, a temperatura do Mar de Cortez fica perto dos 27 graus. Parece quente, mas com o vento forte soprando, a temperatura dos corpos molhados cai rapidamente. As ondas estavam ficando cada vez mais fortes e nós estávamos ficando tontos. O barco ficava subindo e descendo o tempo todo. Vamos desvirar o catamarã! A gente sabia que precisava desvirar o barco o mais rápido possível. Eles lutam para subir no catamarã e Mark decide enfrentar a tempestade para voltar ao continente. Mas com danos no casco e com o peso do tanque de água, eles não conseguem manter o barco, que continua adernando. Eu acho que a gente virou umas 6 ou 7 vezes. Com esse vento e o estado do barco, não vamos conseguir voltar pro continente. Vamos ficar virando. Estávamos com muito frio e eu tremia incontrolavelmente. Não tinha mais coordenação. Aí começa a pintar um certo pânico, sabe? Você tem que pensar, quais as coisas que eu preciso fazer agora? Numa tentativa final de controlar o barco, em desespero, Mark decide soltar o tanque de água doce de 40 quilos para aliviar o peso. Ele espera chegar à terra firme antes deles precisarem da água. Mas nem isso dá certo. O catamarã está danificado demais e agora a única fonte de água doce está perdida. Tudo que a gente tinha feito e tudo que tentávamos dava errado. E eu disse, e o que vamos fazer agora? Morrer? E quando ele disse aquilo, eu senti uma emoção difícil de explicar. Eu pensei, isso pode até acontecer, mas é uma maneira idiota de se morrer. A única chance é chegar à ilha mais próxima, chamada Guardian Angel. Mas não vai ser fácil. A ilha está cercada por grandes rochas. Existe uma regra de navegação que diz, onde houver alguma coisa flutuando, agarre-se a ela. E não largue em hipótese alguma. Mas a costa não permite que o barco se aproxime. Eles não têm saída a não ser abandonar o catamarã e lutar contra as ondas. Continue nadando! Vai! Não para! Vai! Não para! Chegar até a praia foi incrível. Foi um alívio enorme sentir terra firme debaixo dos nossos pés. A dor simplesmente desapareceu naquele momento. Eu acho que nós conseguimos enganar a morte naquelas águas. Foi uma combinação de boa sorte e a ajuda de alguém lá em cima. Eles conseguem salvar as mochilas. Dentro delas estão sacos de dormir que eles precisam desesperadamente porque ficaram na água tempo suficiente para sentir os efeitos da hipotermia. Nós entramos nos sacos de dormir e ficamos na posição fetal, tentando conservar o calor. Nós provavelmente estávamos no primeiro estágio da hipotermia. Ainda estávamos tremendo demais, então ficamos como se fosse um pequeno casulo. E isso aqueceu nosso corpo e esquentou as partes úmidas do saco de dormir. Rob, você está bem? Mesmo depois da experiência exaustiva, dormir não é fácil para Mark. Eu vi aquela coisa estranha, colorida, uma luz que pulava em volta, no chão. Rob, acorda! Tô acordado. Tem alguma coisa ali. Eu não quero abrir os olhos. Olha!
Eu achei que era algum tipo de animal que estava nos rodeando, observando o nosso acampamento. Eu acho que é um animal. Não disse que a ilha não era Eu habitada? pensei que fosse. O que ele tá fazendo? Está pulando pra cima e pra baixo. Você tá desidratado, tá alucinando. Naquelas condições, a mente prega algumas peças. E aí, você acaba não pensando direito. Quando finalmente amanhece, a dura realidade fica clara. Acorda, Mark. Acorda. Aí, a boa notícia é que o catamarã veio pra praia. É? E a má notícia é que ele tá todo quebrado. O barco tinha sido inteiramente pulverizado. E nós percebemos que estávamos presos ali. Eles estão isolados num dos lugares mais inóspitos do mundo. A ilha de Guardian Angel tem quase 1000 quilômetros quadrados de rocha inabitada e estéril. Tem pouca sombra e nenhuma fonte de água doce. É o pior lugar para um naufrágio. Você quer tentar nadar? E ser comido por um tubarão-martelo? A gente pode subir. Esse penhasco tem mais de 30 metros de altura. Você chega lá em cima e vai encontrar outro penhasco de 30 metros. Vai estar mais de 40 graus lá pelo meio-dia, sem água. A gente não sobe 100 metros. Eu ia encontrar seu corpo morto caído na praia. Então, muito obrigado, cara. Então percebemos que estávamos numa ilha quente, seca, sem água e sem comida, que aquela era a situação e que tínhamos que pensar em como lidar com aquilo. Estamos presos. Já vou. Eu não sabia se estava ficando louco. Eu não sabia o que estava acontecendo. Aquilo era bizarro e surreal. Naquele momento, tudo era quase como um sonho para mim. Como seu corpo começa a perder a batalha contra a desidratação, Rob entra num estado total de desespero. Eu estava vencido, estava em delírio total. Naquele momento, eu achei que poderia morrer. Rob. Parece um barco. Cara, deve ser uma onda, ou um pelicano, ou um cacto falando com você, sei lá. Rob, levanta! Tem mesmo um barco ali! Oh! Ei! Ei! Aqui! Aqui! Era verdade, havia mesmo um barco a centenas de metros. Estamos aqui! E nós pensamos, ai meu Deus, essa coisa tá passando direto, mas não passou, ela parou. E nós pensamos, eu acho que vai parar, essa coisa vai realmente parar aqui. O motor começou a funcionar novamente e eles vieram em nossa direção e nós assim, ai meu Deus, ele está vindo na nossa direção. Eu senti uma incrível sensação de alívio, uma descarga de adrenalina que eu nunca tinha sentido antes. Mas a euforia dura pouco. Parece que eles não têm pressa em chegar. Ué, por que eles estão parando? Por que eles não estão vindo? Não sei. Ai! Acho que parecíamos muito suspeitos. Quem poderia saber o que 2 gringos poderiam querer? Eu vou cuidar disso. Eu não sou fluente em espanhol, mas sei o suficiente para me comunicar e era capaz de responder para eles. Estamos aqui por 3 dias. Mira! Mira! El barco chocó con las rocas. Es verdad. 3 dias. No água. Mas em vez de ir até eles, o barco faz a volta. Olá!
Eles estavam partindo sem nós e aquilo foi muito duro, foi devastador. E a gente pensando, ai meu Deus, agora é meio-dia e essa coisa tá indo embora. Aqui! Então, finalmente, o barco fez a volta na nossa direção. Graças! Ei, graças! Esse é um momento em que a sua mente fica aliviada. Muitas graças! Graças! Agora nós estávamos fora de perigo e parecia que íamos realmente para casa. Uma ilha deserta na Austrália. Um paraíso para aventuras radicais. Dois estranhos se encontram numa praia deserta e decidem escalar juntos uma montanha para de lá usufruir de uma vista fabulosa. Mas quando o desastre acontece, o paraíso se transforma num lugar cruel e selvagem. Enquanto um homem enfrenta uma morte lenta e agonizante, sua única esperança é que uma pessoa que ele mal conhece sobreviva a uma corrida perigosa em busca de ajuda. Socorro! Hinchinbrook, uma ilha montanhosa e inabitada afastada de Queensland na costa da Austrália. Coberta por densa floresta tropical e margeada por praias espetaculares, atrai aventureiros radicais, como o ambientalista australiano Warren McDonald. A melhor maneira de me sentir rejuvenescido e feliz é pôr uma mochila nas costas e ir para o mato. Durante anos eu ouvi falar em Hinchinbrook e pensei que havia chegado a hora de conhecer a ilha. Era algo que sempre esteve em meus planos. Warren planeja ir sozinho pela única trilha marcada, o circuito costeiro. Hinchinbrook recebe poucos visitantes. Não há eletricidade nem hotéis, e a única maneira de chegar e sair da ilha é de balsa, que faz a viagem uma vez por dia. Pode-se dizer que, estando lá, você não está em lugar algum. Eu sempre procurava lugares desertos e me mandava sozinho por aí. Para mim, aquela caminhada pela costa numa trilha era um passeio no parque. Depois de caminhar o dia inteiro, Warren decide acampar numa praia deserta e se surpreende ao encontrar alguém lá. A primeira coisa que eu notei foi que o sujeito estava sentado na praia usando apenas uma bandana e desenhando alguma coisa em frente ao mar. Eu me lembro que o cara parecia muito relaxado. E aí, cara? Warren se apresenta a Geert van Cooler. Geert vem da Holanda. Caminhar é uma das coisas mais importantes para mim. Eu vivo basicamente para andar, pintar e desenhar e fazer esboços. Isso é muito importante. A oportunidade de conhecer Hinchinbrook foi incrível e assustadora. Os dois imediatamente começam a caminhar e acampam juntos naquela noite. Logo à frente havia uma conexão. De vez em quando a conversa gira em torno do mais alto pico da ilha, Mount Bowen. O que tem lá de bom? Essas são anotações sobre a trilha. Algumas notas sobre a trilha para Mount Bowen. Eu estou pensando em escalar. Posso dar uma olhada? Claro que sim. Existe um livro chamado A Thousand Things to Do Before You Die. 1000 coisas pra fazer? Coisas para fazer antes de morrer. A vista do topo de Mount Bowen está entre elas. Quanto tempo calcula de escalada? Acho que um dia e meio, talvez mais um para descer. Warren não pensa mais em continuar a trilha pela costa. Este momento mudará sua vida. Nós planejamos começar bem cedo pela manhã. Imaginamos que levaríamos provavelmente 8 horas para chegar a um ponto lá no alto. E de lá poderíamos chegar ao topo no dia seguinte. E provavelmente descer de volta à praia no mesmo dia. Não há um caminho definido para o topo de Mount Bowen. As anotações de Geert sugerem uma escalada de 1.200 metros, seguindo o leito de um riacho para evitar a subida através da floresta densa.
Estávamos fora da trilha, mas ainda tínhamos alguma coisa para seguir. Então a navegação supostamente não seria um problema. Warren tem a montanha em vista. Ele está se sentindo bem e bastante motivado. Há muito tempo eu tinha isso em mente e pulava de pedra em pedra, feliz da vida. Diferente de Warren, Geert não consegue seguir o ritmo. Eu sofria tentando seguir em frente. E lembro que pensava, o que estou fazendo aqui? Isso não é uma brincadeira, é uma caminhada séria. Geert! Você está bem? Tudo bem, tudo bem. Pega a câmera! A câmera! Tudo bem, cara? Eu sou burro. Ficou óbvio que ele estava mais preparado do que eu e não gostei muito da ideia. Mas, ao mesmo tempo, era uma grande aventura e eu gosto muito desse tipo de escalada. E porque não seria fácil, decidi continuar. Escalar nas pedras exige concentração. Você tem que se concentrar e não esquecer onde está. Estávamos andando talvez há umas 5 horas e eu comecei a pensar: não estamos nem perto do lugar onde deveríamos estar. Ambos percebemos que haviam muitos riachos que havíamos esquecido. Deveríamos ter tomado outra direção e estávamos no caminho errado. As dúvidas começaram. Onde acha que é? Acho que estamos no riacho errado. Você está certo. Eles estão agora a 16 horas da balsa. Eles andaram cerca de 8 quilômetros de terreno difícil e estão a 2/3 da subida de 1.200 metros até o pico. Não achei que estávamos perdidos. Eu não usaria esse termo geograficamente perdido. Eu achava que aquilo não era um grande problema. E logo ficaremos sem a luz do dia. Está escurecendo. Eu decidi que seria melhor passar a noite ali. Continuaríamos de manhã. Vamos lá, Geert. Acho que era 7h30 e como estávamos nos trópicos, a noite chega rápido e você precisa de luz para saber onde está indo. Geert se sente um pouco apreensivo, mas o Warren preserva o espírito de aventura. Tinha aquela sensação boa de estar no ambiente que eu amo e aquela sensação de espaço. Eu me sentia muito bem. Mas o aventureiro precisa satisfazer suas necessidades biológicas. Eu precisava fazer xixi e a última coisa que eu queria era fazer isso no lago. É bom lembrar que eu sou um ambientalista e que aquela era a nossa água de beber. A regra é que você tem que estar no mínimo a 50 metros do leito d'água. Então eu decidi que cruzaria pelas pedras e escalaria aquela parede sentindo meu caminho com os pés. Eu me movimentava com cuidado porque as pedras estavam cobertas de musgo e estavam também bastante escorregadias. Warren está perto da margem do leito d'água, numa pequena parede de granito. Eu comecei tateando a parede de pedra porque sabia que havia uma fenda. Então decidi escalar por ali. Esse pedaço de granito tem uma história muito longa. Há cerca de 270 milhões de anos atrás, isso era lava derretida enterrada no chão. Como muito tempo se passou, a lava esfriou, se solidificou e se partiu formando esta ponta. Então as montanhas e vulcões se desgastaram, as fendas alargaram e se aprofundaram, deixando esta rocha do jeito que está hoje. Foi então que ouvi um grande estalo. Dois caras viajam através de uma floresta tropical e a trilha no parque se transforma numa viagem ao inferno. Geert! Que foi? Não tive nenhum sinal do que aconteceria. Nenhum. Geert! Warren, tá tudo bem? Warren! Warren!
houve? Eu podia ver que ele estava lá embaixo e, julgando pelo tamanho da rocha, eu não poderia retirá-la. Tudo que eu sabia é que aquilo estava moendo as minhas pernas e eu só queria sair dali. O peso da rocha está esmagando as pernas de Warren, resultando no aumento da pressão em suas veias e músculos, o que causa uma baixa no suprimento de sangue. Se seu sangue não começar a circular adequadamente, logo Warren poderá perder as pernas. Aquele foi o ponto máximo do sofrimento. Me ajuda! Continuamos empurrando aquela coisa por alguns momentos. Era incrível o peso daquela pedra. Era como se ela tentasse me empurrar de volta. Nada aconteceu. Aquilo era como tentar empurrar um tanque fora da estrada. Estava naquele sofrimento e não havia nada que eu pudesse fazer. Geert obviamente não pode mover a pedra sozinho. Apesar da dor, Warren tenta raciocinar e sugerir o que deve ser feito. Num certo ponto, alguma coisa aconteceu. Eu descreveria quase como um tipo de tática primitiva de sobrevivência que torna óbvio o que temos que fazer. Nesse ponto, eu comecei a comandar. Ah, meu Deus! Fique calmo. O que vamos fazer? Calma. O que precisamos fazer é conseguir uma alavanca. Você tem que encontrar um galho, alguma coisa que nós possamos usar como alavanca. Tá, eu vou mais rápido. Vai logo, que puder. Geert. Vai rápido. Quando ele se foi, eu comecei a pensar em como sairia dali. Me imaginei rastejando por aquela mata e até onde poderia chegar. Tinha certeza de que minhas duas pernas estavam esmigalhadas. Nem queria pensar. O que deixava aquilo ainda pior era que eu não sentia nada. Ele podia ficar horas, podia ficar o dia inteiro. Faz 35 horas desde que a pedra caiu sobre Warren. Geert começou a descida da montanha depois da pior noite de sua vida. Mas ele ainda tem mais de 15 quilômetros de densa floresta tropical pela frente até alcançar a balsa e conseguir ajuda. Tudo estava doendo. Meu corpo estava sangrando em vários lugares. Era o inferno. E me sentia mais cansado a cada segundo. Geert está exausto. Ele sai da floresta e volta novamente para a trilha. Eu me ajoelhei lá e comecei a vomitar. De repente me dei conta de que eu tinha de continuar. Eu não podia ficar sentado lá e não havia tempo para aquilo. O próximo passo seria alcançar a balsa. Geert precisa terminar sua maratona de vida ou morte, mas então um terrível pensamento o atinge. Eu pensei que as autoridades talvez não acreditassem em mim e não iriam mandar uma equipe de resgate se não acreditassem em mim. Apesar de sua preocupação, Geert chega a tempo de encontrar a balsa e seus temores se mostram infundados. No momento em que o capitão da balsa olhou nos meus olhos, ele soube que alguma coisa séria havia acontecido. Ok, entendido. Vamos aguardar. Amigo, a equipe de resgate está a caminho.
Obrigado. Eles querem que você espere na praia. Warren ainda está vivo, mas sua situação está cada vez mais difícil. Eu notei manchas no meu pé direito. E sabia que não era um bom sinal. Um pensamento cruzou minha mente. Eu perderia aquele pé. E aquilo não foi agradável. Uma hora depois, eu olhei para o Mount Bowen e não queria mais tirar meus olhos de lá. Dentro do helicóptero está o Dr. Chip Jeffers, um americano especialista em trauma trabalhando com a equipe australiana de busca e resgate. O doutor estava muito calmo, olhou para mim e disse: "Oi, nós vamos agora. Onde é que você acha que podemos encontrá-lo?" Nós já sabíamos que iríamos precisar de alguma coisa adequada para remover a pedra e talvez material para amputação caso não pudéssemos levantá-la. Não estávamos certos sobre aonde estávamos indo, nem sobre o que encontraríamos. Eu tinha desistido de tudo. Estava convencido de que alguma coisa havia acontecido com Geert. Só me restava esperar para morrer. Geert se esforça para indicar o caminho pelo ar. Para a esquerda agora! Vamos para a esquerda! É ali onde estávamos, está perto! O som de um helicóptero ainda é um dos meus favoritos. Tô vendo o braço dele! O braço dele! Ele tá bem! Agora escute. Vamos te levar de volta à praia. Vamos deixar você lá e depois viremos pegar ele. Ok? Tá. E eu me senti realmente feliz e animado. Todo o meu cansaço se foi por um minuto. Havia alguma esperança para mim. Mas eu me sentia tão cansado e vazio. Sabia que ainda não estava fora de perigo. Os médicos levam Kit de volta à praia para esperar por um segundo helicóptero e guiá-lo de volta à montanha até Warren. Eu acho que nos precipitamos na avaliação porque é uma ravina estreita com muitas árvores e não havia nenhum lugar para o helicóptero descer e teríamos que usar os cabos. Mesmo com muitos anos de experiência fazendo isso, você não faz um resgate desses sem sentir um pouco de medo. Eu estava no fim. Estava no fim da linha e comecei a perder a consciência. Com aquela alegria, aquele alívio, se você preferir, de não ter que aguentar tudo sozinho, de ter alguém ali, veio aquela sensação. Você só quer deitar e não exatamente desistir. Era quase como poder dividir a situação com mais alguém. Este é um momento crítico para os sobreviventes. Geralmente, antes de um resgate, as pessoas têm uma falsa sensação de alívio, baixam a guarda e morrem. Quando eu me aproximei, eu tive a clara impressão de que ele estava morto sob a pedra.
Eu pensei que realmente não havia nada a fazer. Achei que tudo tinha acabado. Nesse momento, ele disse alguma coisa. Eu tô feliz em te ver. Depois disso, eu sabia que éramos capazes de fazer alguma coisa. Há quanto tempo está aqui? Eu não sei. Eu não sei. Tem alergia a alguma droga? Não. Pode me dar qualquer coisa. Ok. O Dr. Chip avalia as condições de Warren e a segunda equipe chega com os macacos hidráulicos e equipamentos para levantar a pedra. Agora temos equipamento para levantar a pedra. Mas vai ser um longo processo. Você se pendura nisso, ok? Tá bom. Agora segura. Ponha isso embaixo do seu braço, tá bom? Tá legal. Isso, mantenha pressionado. Senão você vai perder líquido. Warren está correndo tanto perigo agora quanto estava antes. Um coquetel mortal de toxina se formou nos tecidos de suas pernas. Quando a pedra for erguida, as toxinas podem ser liberadas no seu sangue e envenenar o seu corpo. Sua pressão sanguínea pode cair e órgãos vitais entrar em colapso. Isso é o que conhecemos como rabdomiólise fulminante e pode ser fatal. Na verdade, eu tenho que admitir que eu estava esperando que ele morresse. Honestamente. Se não imediatamente, talvez quando removêssemos a pedra. Para combater os efeitos da rabdomiólise fulminante, o Dr. Chip injeta em Warren uma boa dose de adrenalina, esperando causar a constrição dos vasos sanguíneos e elevar a pressão sanguínea. Acho que ele poderia ter morrido a qualquer momento. Ok. 1, 2, 3, empurrem! Ironicamente, o período que Warren ficou preso embaixo da pedra salvou sua vida. O sangue em suas pernas coagulou, o que impediu que os venenos se espalhassem pelo seu corpo. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Me ajudem! Pronto, já está livre. É muita dor! Agora tente ficar acordado, por favor. Fisicamente, ele sobreviveu ao resgate. Mas do ponto de vista psicológico, ainda está em choque profundo. Sua condição é muito crítica. A equipe de resgate tira o Warren da montanha quando o sol já começa a se pôr. Existe um livro chamado A Thousand Things to Do Before You Die. 1000 coisas pra fazer? Coisas para fazer antes de morrer. A vista do topo de Mount Bowen está entre elas, é claro.